Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosa, maravilhosa, extraordinária obra do Tomé Fernandes, pastor batista, teólogo, ele é doutor em missiologia, é missionário, e essa obra ele traz o Apocalipse na perspectiva missional. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu dei todos os detalhes que você precisa saber dessa obra, todos os detalhes. Então assista lá o primeiro vídeo, mostrei o currículo dele, mostrei a quantidade de páginas, eu mostrei os primeiros 3 capítulos, tá? E em 5 capítulos, ele vai abordar os aspectos missionais do livro do Apocalipse. Não é um comentário sobre o Apocalipse, mas ele trabalha todos os capítulos em uma perspectiva missional. E nesse segundo vídeo, nós iremos continuar mostrando algumas coisas para vocês. E como prometido, tá? Como prometido, nós estamos aqui, na verdade eu mostrei para vocês 6 capítulos, né? Eu parei no 7 aqui, ó, capítulo 7, e vamos lá continuar. Para você saber todos os detalhes, você tem que assistir o primeiro review, porque o que eu falei lá, eu não vou falar aqui. Eu quero ganhar tempo, mas mostrar mais coisas. Ó, e continuando aqui, o capítulo 7, ele vai falar sobre o olhar o mundo da perspectiva do trono. Olhar o mundo da perspectiva do trono. E os capítulos 4 e 5, ele vai falar que praticamente a cereja do bolo do livro do Apocalipse, aonde João é arrebatado aos céus e os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, erram feio aqui, porque muitos dispensacionalistas ensinam que o capítulo 4, quando João é arrebatado ao céu, ali está descrito o arrebatamento da igreja. Isso é fake news, conversa fiada. O capítulo 4 é o arrebatamento de João, não da igreja. Então olha, o pré-tribulacionismo, gente, desculpa falar, eu já fui pré-tribulacionista, eu usar uma palavra mais forte, mas não vou usar a palavra que ia falar, né? Não dá para ser pré-tribulacionista. Essa é a verdade. Já fui, não dá. Respeito quem respeito também quem é dispensacionalista, mas não dá. Para mim não dá. É muita especulação. Enfim. Então, aqui no capítulo 4 e 5, ele traz essa perspectiva. No primeiro vídeo eu mostrei, tá, detalhes preciosos, né, sobre a cristologia do livro, tá? Mostrei todo o sumário detalhado, enfim. Então aqui no capítulo 7, ele traz essa perspectiva, tá? Olhar o mundo da perspectiva do trono. Aí ele traz considerações gerais, tá? Depois ele vai trazer aqui, ó, os capítulos 4 e 5 explicam a realidade a partir da perspectiva do trono. Os termos mar de vidro, claro como cristal, Apocalipse 4 e 6, os 4 seres viventes em volta do trono, o capítulo 4, versículo 6, parte B, e o leão da tribo de Judá, que é o capítulo 5, são imagens de quem Deus é e porque ele se importa com o que acontece na terra. As 7 igrejas receberam as cartas que Cristo lhes escreveu. As coisas que são no tempo de João foram já apresentadas presentes nas cartas entregues. Nos capítulos 4 a 22 são as coisas que hão de vir no tempo de João. Cristo é o Senhor da igreja, Apocalipse 4 e 5, mas também o Senhor da história, capítulos 4 a 22. Sobe até aqui foi o convite de Cristo a João. Deus e Cristo são glorificados na corte celestial. João do trono teve a visão correta da história do ponto de vista de Deus, tá? E a literatura apocalíptica, eu falei isso no primeiro vídeo, o gênero literário apocalíptico mostra a realidade do mundo
na perspectiva do céu, na perspectiva do mundo espiritual, tá? Depois aqui, ó. Os céus já são uma realidade hoje, não é algo futuro. Cristo no trono é uma realidade no Novo Testamento. Atos 2:33, Efésios 1:20, Colossenses 3:1, Hebreus 12:2, 1 Pedro 3:22. A visão de João já é uma realidade presente. Céu é a outra realidade, o qual não vemos ainda. O futuro já está assegurado. É isso que ensina Apocalipse. O futuro aqui descrito é certo. Está agora sendo apresentado. O véu está sendo tirado. A realidade dos fatos pode agora ser compreendida. Várias figuras são apresentadas. Os 24 anciãos, capítulo 4, versículo 4, e os 4 seres viventes, capítulo 4, versículo 6. Tá? Esses seres viventes aparecem também lá em Ezequiel. E os 24 anciãos, gente, para mim, ele vai defender que é a igreja, né? Assim como muitos. Eu também defendia isso, mas estudando a fundo, principalmente o comentário exegético do Grant A. Osborne, eu entendo que os 24 anciãos não são a igreja. Porque eles aparecem no livro o tempo todo. É claro que o número 24 é significativo, porque 24, 12 mais 12, também fala de totalidade. Tá? Aí alguns falam, são os 12 patriarcas do Antigo Testamento, representando o povo de Israel, e os 12 apóstolos, enfim. Mas tudo indica que eles são seres celestiais. Tá? Celestiais. Na exposição que eu fiz do livro de Apocalipse, pega lá a exposição do capítulo 4, tá? Que eu dou lá detalhes sobre a minha posição acerca dos 24 anciãos, que para mim são seres angélicos, tá? De uma outra classe, que ficam ao redor do trono de Deus, porque eles aparecem no livro o tempo todo, fala com João, conversa com João, então não pode ser a igreja ali. Essa é a minha visão. Tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Os 24 anciãos parecem indicar a totalidade do povo de Deus. 12 tribos e 12 apóstolos, né? 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Estão envolvidos com a glória divina. Os 4 seres viventes estão cheios de olhos na frente e atrás. Tem 6 asas. A informação sobre o significado é muito pouca. Fazem algo que nos é familiar. Adoram ao Deus Criador. Mesmo sendo criaturas poderosas, se prostram diante do que está sentado no trono. Esse é o conteúdo do cântico da criação. Tá? E aqui é interessante, porque tudo indica, né? Tudo indica que os 4 seres viventes, eles representam a criação como um todo. Tá? Um tem rosto de boi, outro rosto de leão, o outro rosto de homem, e o outro é rosto de águia, né? Pode representar a criação. Aqui ele vai continuando a falar, explicando sobre o capítulo 4, o capítulo 5, né? O capítulo 4 o foco é mais no Pai, no capítulo 5 o foco é mais em Cristo, no Cordeiro. Tá? E aqui você tem o capítulo 4, né? Deus é santo, Deus é Senhor, Deus é todo-poderoso, Deus é eterno e juiz. Deus é criador e sustentador do universo. Tá? O Cristo que é rei, o capítulo 5. O Cristo que é salvador. Então você tem a teontologia, a doutrina de Deus, tá? No capítulo 4. E a cristologia, a doutrina de Cristo, no capítulo 5. O Cristo que é salvador. O Cristo onipotente. O Cristo onisciente. O Cristo que é o Senhor da história, tá? Aí vem os versículos 8 a 14, implicações para a missão da igreja, tá? A igreja como comunidade de oração, Apocalipse 5:8. A igreja como comunidade sacerdotal e missionária, Apocalipse 5, do 9 ao 10. A igreja como comunidade de serviço e profética, versículos 11 e 12. A igreja como comunidade histórica, vivendo o já, sem esquecer o ainda não do reino. Essa perspectiva do já e o ainda não é o reino presente, o reino já está presente, nós já estamos desfrutando do reino,
E o ainda não é a realidade futura. É quando Cristo voltar, aonde o reino vai vir em sua plenitude, totalidade. Aí aqui ele acaba, aí começa o capítulo 8, tá? Que é a primeira parte das 5 partes que ele vai trabalhar o Apocalipse nessa perspectiva missional. Aí tem aqui, ó, Apocalipse e missão, parte 1. Apocalipse 4 e 5. Plataformas bíblicas para a missão hoje, baseado nos capítulos 4 e 5. Por que a igreja vai ser vitoriosa na obra missionária? Porque quem está no trono garante. E é interessante que por mais de 10 vezes você vai ler em Apocalipse que Deus está no trono sentado. Em nenhum momento Deus está preocupado, em nenhum momento Deus está em pé. E sentado ou assentado fala de soberania, governo, controle, autocontrole. Então a missão é certa. A missão vai dar certo, porque aquele que garantiu o sucesso é Deus e ele está no trono sentado. Ele começa com uma introdução. Jesus Cristo é o centro da profecia, ele vai falar aqui. Tá? Existe um trono no universo e que há alguém sentado no trono. Isso aqui é interessante. Tá? Aí ele vai dar uma descrição de quem é ele, de quem é esse ser que está sentado no trono, tá? Que ele vai falar aqui, ó, vai citar Gênesis, né? O Deus que está no trono no capítulo 4, conforme descrito acima, foi assim nos apresentado. O Deus que é santo, capítulo 4, versículo 8, parte A. O Deus que é Senhor, versículo 8, parte B. Termo que aparece 16 vezes para Deus e 4 vezes para Jesus, em Apocalipse. Os termos Kyrios e Rei são de domínio político. Relativiza os poderes imperiais, né? Quem de fato é Senhor, quem de fato é Rei, é Deus e Cristo. É o Deus Todo-Poderoso, versículo 8, parte C. O termo Todo-Poderoso aparece 7 vezes no Apocalipse. O Deus Eterno, era e é, e juiz que há de vir, termos que descrevem a soberania e majestade de Deus e de Cristo. O Deus criador e sustentador do universo, capítulo 4, versículo 11. Aí vem aqui, ó, a plataforma da criação, o mandato cultural, começa citando Gênesis. Aí vem, ó, cadê? Ele vai falar aqui, ó, sobre a criação, né? Nessa plataforma cultural, Deus deu à humanidade a tarefa de desenvolver a criação como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, existem 3 implicações. Primeira, a humanidade tem uma missão no mundo. Segundo, guardar e cuidar a criação é uma parte legítima da missão. Deus mandou o homem cuidar. Terceiro, a criação não é antropocêntrica, mas teocêntrica. Tá? Não é o homem que é o centro, é Deus que é o centro. Aqui ele vai trazer algumas perspectivas, né, que até seitas têm sobre Deus. Aqui, ó. O universo é o bom mundo de Deus. Não é algo originado do acaso, pelo contrário, é algo fantástico e organizado. Gênesis capítulo 1 contraria as teorias prevalecentes, como, primeira, o deísmo, que ensina que o Deus que criou, mas abandonou sua criação. Ele criou, mas não se envolve com ela. Tá? Deu start na criação e a criação que se dane aí, que se vire, é o deísmo. Aí tem a ideia do panteísmo, né? Pan, tudo, Theos, Deus, que Deus é tudo, tudo é Deus. Então, aquela ideia, né? A mãe natureza, isso aí é panteísmo. O homem é Deus, os animais é Deus, tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Tá? Deus, tudo é Deus, inclusive a natureza. O mundo não é uma ilusão. É real e separado do Criador. O Criador é uma coisa, a criatura é outra. Então o panteísmo está errado. O materialismo evolucionista
A matéria é eterna e a evolução, a origem da diversidade. Depois, a astrologia, crença na influência dos astros na vida moral e existencial do ser humano. Tá? Ele vai continuando a explicar. Depois, o ser humano foi criado com dignidade. Deus lhe deu uma responsabilidade e uma missão. O texto apresenta pelo menos 4 dimensões da missão dada à humanidade. Primeiro, a dimensão ecológica, a dimensão econômica, não dá para ler por causa do tempo, tá? A dimensão social ou relacional e a dimensão espiritual, citando Gênesis. Até porque Apocalipse cita muito o livro de Gênesis. A plataforma da redenção. Ele vai trabalhar aqui o capítulo 5 de Apocalipse, né? Que é a exaltação do Cordeiro. Depois a criação, redenção e história. Apocalipse 1, versículo 17, o capítulo 2, versículo 8. Gente, é um livraço. Depois aqui, ele vai trabalhar o capítulo 9, Apocalipse de 6 a 11, selos e trombetas da história. Ele dá uma pincelada sobre isso, sobre os selos e as trombetas. Primeiro selo, segundo selo, tá? Maravilhoso. Depois aqui, vai falar das trombetas. Depois vem aqui, as duas testemunhas, que para ele, eu concordo com ele, é a igreja. Não são duas pessoas que vai vir no futuro. Eu não creio nessa possibilidade, tá? Até porque Apocalipse é um livro simbólico. Tá? Então, você interpretar ali as duas testemunhas, literalmente, você vai ter problemas seríssimos. Tá? Eu não entendo sendo dois homens que virão no futuro, mas sim, aquelas duas testemunhas representam a igreja, né? E o seu testemunho no mundo. A grande cidade, a expressão 42 meses e 1260 dias. Depois vai estar aqui, um esboço de Apocalipse 6 a 11 seria os componentes espirituais e seculares da história. Você tem aqui os componentes espirituais da história. Envolvem o Evangelho ou a atividade anticristo, ou a atividade do anticristo, né? Capítulo 6, versículos 1 e 2, primeiro cavaleiro. Depois o testemunho profético, o julgamento, as aflições da história. Ele trabalha a visão preterista, parcial, a visão historicista e a visão idealista. Na verdade, ele trabalha com todas as visões, né? Porque você tem que trabalhar com todas as escolas de interpretação para entender o Apocalipse. Se você escolhe uma única escola e despreza as outras, você vai cometer equívocos terríveis. O clamor dos santos, que são as orações do capítulo 8. Depois você tem aqui os componentes seculares da história, que são as forças políticas, que é a guerra, né? O segundo cavaleiro, cavalo vermelho. Depois as forças econômicas, que é o terceiro cavaleiro. E as tragédias naturais, que é o quarto cavaleiro, a morte, né? No capítulo 7 está retratada a identidade do povo de Deus. Nos capítulos 8 e 9 percebemos a humanidade como sujeito e objeto do pecado. Tá? Aí você tem os capítulos 10 e 11. A missão da igreja, em Apocalipse 10 e 11, engloba 3 dimensões: a pregação da palavra, a evangelização no mundo, o testemunho profético através da resistência e do sofrimento pela transformação do mundo. Aí vem a parte 2 agora, o capítulo 10. Apocalipse e missão. Apocalipse de 6 a 11 e os capítulos 15 a 16, uma reflexão teológica missional. Ele vai trabalhar todas essas questões aqui, tá? Muito bom. Depois, Apocalipse e missão, parte 3. A missão da igreja à luz de Apocalipse 10 e 11. Tá? Os instrumentos para o avanço da missão hoje. A identidade e a missão da igreja. Apocalipse 7, 10 e 11 apresentam um quadro simbólico da identidade e missão da comunidade do povo de Deus. A identidade do povo de Deus e sua proteção são apresentados no capítulo 7.
O povo de Deus é universal em seu escopo, compondo de judeus e gentios e de cada povo, nação e língua. João liga a igreja na Ásia à igreja no seu sentido universal. Os 144.000 é um número simbólico, concordo com ele, é simbólico, da igreja universal, que é composto de tanto de judeus como gentios. Concordo plenamente. A igreja sendo selada indica o cuidado e proteção de Deus ao seu povo, porque antes de Deus derramar o juízo, tá, os santos são selados. No capítulo 10, a missão é pregar ao mundo. No capítulo 11, duas outras dimensões são apresentadas: a evangelização, Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, e o profetismo ou testemunho profético, que é os versículos 3 a 14. Interpretando missiologicamente os textos acima, diríamos que a igreja e discípulos são chamados para serem instrumentos de Deus pela pregação, evangelização e testemunho profético, através de uma postura de resiliência, seja pela resistência ou pelo sofrimento. Este é o caminho para a conversão das nações e, ultimamente, a transformação de sociedades e mundo. Isto não ocorrerá pela aquisição do poder político. A política é importante e não pode ser deixada sem influência dos valores do reino de Deus e moralidade. Ela não pode ser deixada fora da missão do povo de Deus, mas ela não é a solução para o dilema da humanidade. Nas implicações abaixo, desenvolveremos mais sobre este assunto. A missão do povo de Deus, capítulo 11 de Apocalipse, ele vai trabalhar. Tá? Como visto em nossa análise acima descrita, as duas testemunhas são a igreja, concordo. Elas são identificadas como candeeiros em Apocalipse capítulo 11, versículo 4, que é o símbolo da igreja em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 20. Os candeeiros aqui em Apocalipse, tá? São a igreja, é a igreja. Então, meu irmão, não faz o menor sentido dois homens virem na grande tribulação pregar o evangelho. Não tem nenhum relato bíblico, tirando Apocalipse, nada que esses dois homens vão vir e pregar novamente. Então, interpretar o capítulo 11 de Apocalipse, literalmente, é cometer equívocos seríssimos. Seríssimos. Tá bom? Depois aqui, ó, a missão da igreja é apresentada como primeiro, pregação ou proclamação da palavra, Apocalipse 10, de 1 a 11. Segundo, a evangelização do mundo, Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Terceiro, resistência profética através do testemunho e sofrimento, Apocalipse capítulo 11, do 3 a 14. Ele vai falar aqui. Maravilhoso. Dá para você tirar sermões aqui de mensagens, sermões para pregar em culto de missão, enfim. Depois aqui, o capítulo 12, ele vai trabalhar um olhar diferente da realidade, Apocalipse 12 a 14, os seguidores da política do Cordeiro. A mulher grávida, o dragão, a criança. Trabalha o capítulo 12 aqui. Tá? Depois o capítulo 13. O Apocalipse 13 apresenta-nos três agentes da história. Um quadro de três poderes que fazem a história é apresentado. Primeiro, o Estado, né? O poder político, a primeira besta, que aqui é tanto um sistema, que na época de João era Roma, como também uma pessoa. Depois a segunda besta, a religião oficial, porque sempre religião e Estado, religião e política caminham juntas, sempre foram assim. E depois no capítulo 14 você tem o povo de Deus, a igreja, né? Richard Dawkins, gente, é um dos maiores eruditos no Apocalipse e na literatura apocalíptica. E ele fala assim, ó, nas palavras de Richard Dawkins, esses três poderes, né, é o poder opressivo de Roma, o Estado, o culto imperial, que é a falsa religião, e a civilização corrupta de Roma são apresentados numa série de imagens vivas, como inimigos que caem diante do Cordeiro vitorioso e seu povo. Segundo John Stott, as imagens descrevem a ferocidade da besta. Tá? Apocalipse 13, de 1 a 10, faz a referência à besta que saiu do mar.
O mar é símbolo do poder do mal. É uma besta terrível, tem pés de urso e boca de leão. Isso cita muito Daniel, tá? Daniel capítulo 7, capítulo 8, ele vê 4 animais. 4 animais. E aqueles animais eram símbolos dos impérios. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. E aqui a mesma coisa. Essa primeira besta, na época de João, simbolizava Roma. Tá? O Império Romano, é o poder político, na pessoa do seu imperador. Tá? É um poder político que deseja ser Deus. A besta tem grande força, a velocidade do leopardo, o poder do urso e a ferocidade de um leão. Ele vai falar aqui, ó. Depois, ele vai explicando aqui em detalhes, que não dá para ler por causa do tempo, tá? Ele vai explicando de forma espetacular. Depois, um povo que faz a história, cristãos que seguem a política do Cordeiro, Apocalipse 14. Você tem aqui o Cordeiro e seus seguidores, que é a igreja, capítulo 14, de 1 a 5. Depois, o Evangelho é eterno, versículos 6 e 7. Se é eterno, ele é único. Depois você tem a queda da Babilônia, é inevitável, capítulo 4, 14, versículo 8. O Império Romano vai cair, tá? E todo o sistema maléfico. Os ímpios sofrerão castigo, versículos 9 a 12. Quem segue o império e a cultura está perdido. Depois o galadão é certo, versículo 13. É um estímulo aos santos. Aí você tem um Senhor da ceifa, né? Que aqui é o juízo final, é o símbolo do juízo final. Depois os capítulos 15 e 16, as 7 taças, que maneiras de Deus promover justiça. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças representam, simbolizam a totalidade dos juízos de Deus. Por isso que é o número 7. Tá? 7 é plenitude, completude, perfeição. Então, os selos, as trombetas e as taças representam, simbolizam a perfeição dos juízos de Deus, tá? E assim vai, gente. Eu vou parar por aqui, tá? Porque eu creio que você já viu, eu já esmiucei demais essa obra. Então são 2 vídeos aí, assista o primeiro vídeo, tá? E assista esse também, tá certo? Se vocês gostaram do segundo vídeo, segundo review, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo os abençoe. Até as próximas indicações.